Bom dia, graça e paz. Bom, pessoal, hoje eu estou gravando este vídeo no meu novo endereço. Eu passei um tempo sem alimentar o canal em razão de uma série de situações que eu enfrentei no mês de fevereiro. Fevereiro foi um mês assim de resposta do alto dos céus. Foi um mês que eu vi o agir e o trabalhar de Deus na minha vida de uma forma sobrenatural. E também de muitos desafios, porque o que eu tenho para dizer, quando você ora, você se posiciona, você se consagra ao Senhor, quando algo está prestes a mudar na sua vida, parece que tudo desanda. Essa foi a minha experiência com Deus. Tanto que eu quero destinar este vídeo a compartilhar os propósitos que eu fiz no ano passado, que se estenderam até este ano de 2025. Estender aqui também as experiências que eu tive através desses propósitos, como que foi o processo. E para vocês entenderem todo esse caminho, porque para algumas pessoas é tudo muito rápido. Num estalar de dedos, né? Mas a gente que está vivendo o processo, a gente sente cada passo, a gente sente cada superação, cada desafio, cada luta, cada batalha espiritual que nós enfrentamos. Então, vamos lá. Como nosso objetivo aqui é compartilhar as experiências com o Senhor e também essa rotina de propósito, de consagração, tudo começou nessa preparação do meu marido para fazer residência. Para quem não sabe, né, meu marido ele é formado em medicina, ele é médico desde final de junho de 2024. E depois da formação dele, ele já começou a trabalhar e nós mudamos para a nossa cidade, onde nós nos conhecemos, que é Barra de São Francisco, onde ele conseguiu trabalho assim que ele se formou. Barra de São Francisco, Mantena, Icumporanga, os locais que ele trabalhava. E aí, quando chegou o mês de outubro, começaram as provas, né? Começaram os processos seletivos. E no dia 15, eu comecei os meus propósitos de oração. Fiz primeiro 3 dias de madrugada, oração das 3 horas da manhã, se eu não estou enganada. Nesses 3 dias de propósito de madrugada, a intenção era a aprovação do meu marido na residência em ortopedia, que era a área que ele tinha escolhido para poder fazer as provas. E aí tudo começa a ficar um pouco nublado. Com a primeira prova que ele faz a inscrição, envia os documentos, mas ainda não havia sido liberado o diploma da faculdade, não estava pronto ainda, e a instituição não aceitou o documento que ele enviou e ele não pôde fazer uma das provas. Aí já vem aquele sentimento de comecei com o pé esquerdo. E aquela tensão, porque meu marido trabalhava bastante, tinha pouco tempo para estudar, nessa intenção de começar a residência já em 2025, ter que mudar para outro local. E eu já estava grávida, porque eu engravidei foi em agosto, foi logo que ele formou, eu engravidei. E aí, essa mistura de sentimentos. Então, eu fiz 3 dias de propósito de madrugada, tirei uma palavra em cada dia. Comecei do dia 15 ao dia 17, no primeiro dia saiu uma passagem em Isaías, capítulo 52, versículo 1 ao 6, e eu gravei assim no meu caderno, que eu faço nessas anotações, que a mensagem era: eis que nisso eu estou. No dia 16 do 10, Salmo 72, pois ele livrará o necessitado quando ele clamar. No dia 17 do 10, Isaías capítulo 12, cantai ao Senhor porque ele tem feito coisas excelentes. E aí eu finalizei esse propósito aí de 3 dias. No dia 18 do 10, eu comecei um propósito de oração de 21 dias, de 5 a 6 da manhã na igreja com a minha mãe. Acordavam 4 e pouco e ia para a igreja para 5 horas a gente estar lá e começar a oração, até às 6 horas da manhã.
Nesse propósito de 21 dias, eu destinei 7 dias em favor da vida do meu pai. Meu pai estava para tentar um visto. 7 dias eu destinei a minha vida e 7 dias eu destinei a vida do meu esposo, que ele ia fazer a residência, e eu fui bem específica com o Senhor, porque eu gosto de escrever, né? Então, como vocês podem ver aqui, propósito em favor do meu marido. A letra não está boa aqui, fiz rapidamente, porque assim que eu começava a orar, eu já colocava a minha intenção naquele propósito. Então, esses 7 dias aqui eu coloquei, né? Eu pedi, o Senhor permita, sendo da tua vontade, que meu marido passe na residência ortopedia em 2024. Senhor, conceda a ele essa bênção, honre a fé dele, meu Pai. Capacita nessas provas, retira toda a ansiedade, inquietação, preocupação, que ele venha descansar em Ti, porque o Senhor é o Deus que zela pela vida do meu marido. Eu entrego o controle da nossa vida a Ti, Senhor. Ele tem uma prova do PSU para fazer e está muito preocupado, porque não está indo bem nos simulados. Como eu disse, meu marido estava trabalhando muito, estava tendo pouco tempo para poder se dedicar aos estudos de fato. Sustenta o meu marido, Senhor, segura nas mãos do meu marido, seja a mente dele, sustenta ele. Pai, eu confio em Ti, eu entrego tudo a Ti, minha família é Tua, Senhor, é para a honra e glória do Teu precioso nome. Obrigada, Jesus, de Sua filha Karina. Então, eu sempre escrevi. Tem outros propósitos, né? Só para não deixar no ar, meu pai conseguiu visto também. Eu creio no poder da oração. Meu pai também se consagrou para poder ir lá, tentar esse visto, porque o nosso cenário não era um cenário favorável, porque existe aquele cenário que está tudo certo. Você vai com o cenário ideal para conseguir o documento. Não era o nosso caso. E da mesma forma, essas provas do meu marido, ele não estava no cenário ideal. Ele estava trabalhando muito, vem a notícia de ser pai, mais responsabilidade. Não foi fácil para ele, eu entendo assim. Tanto que agora, em fevereiro, nós passamos muitas situações em razão dessa sobrecarga, né, que ele enfrentou durante esses meses. E aí eu não posso pular essa etapa, nós finalizamos esse propósito de 21 dias. Meu marido fez as provas, não passou em todas as provas, ele passou em algumas, mas não ficou entre os primeiros colocados, e as vagas eram assim, tipo 3 vagas, 4 vagas no máximo, e não era a posição que ele tinha ficado. A melhor posição que ele ficou foi em 8º lugar, 8º ou 7º, se eu não me engano agora, nessas provas que ele fez. E quando chegou o mês de novembro, verificar se é isso mesmo. Quando chegou o mês de novembro, dia 25 de novembro, eu iniciei um outro propósito de oração, de 60 dias, que foi do dia 25 do 11 a 23 do 1, de 5 a 6 da manhã. Os dias que eu estava viajando, porque no final de ano nós tivemos vários compromissos fora, eu fazia essa oração do lugar onde eu estava, e minha mãe fazia do local onde ela estava, para não quebrar o nosso propósito de oração. E foram meses assim, de consagração mesmo, de apresentar ao Senhor e de pedir ao Senhor sobre todas as coisas, pedir ao Senhor sobre todas as coisas para fazer a vontade dEle. Porque a nossa vontade é de acordo com o cenário que nós estamos vendo, mas a vontade do Senhor é soberana. O Senhor já sabe o que vai acontecer, Ele já viu lá na frente. Então, em todas as orações, eu pedia para que o Senhor fizesse conforme a vontade dEle, porque Ele já sabia tudo que nós iríamos passar. Então, se fosse para não dar certo, que não desse certo. Se não fosse um momento para nós, que realmente não desse certo. O meu desejo era que desse certo, que nós vencêssemos essa etapa e pudéssemos seguir. Que é muito importante fazer uma residência médica hoje. Tem muitos profissionais na área de saúde e você precisa de um diferencial, certo? E aí, em dezembro, no último dia do prazo de inscrição para a prova de residência e ortopedia em Barra Mansa, Rio de Janeiro, chegou, dias antes, na verdade, chegou um e-mail
porque a mesma banca que fez a prova de Belo Horizonte fez dessa instituição, que é a Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa, Rio de Janeiro. Então, a mesma instituição que fez o processo seletivo de Belo Horizonte para o hospital do Ipseng foi quem fez a desse hospital, de Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa, Rio de Janeiro. Então, chegou esse e-mail para o meu marido, nós nunca tínhamos ouvido falar dessa cidade, e eu fiquei naquela, falei, não sei, eu acho que se tiver que dar certo, vai dar certo nenhuma das que você já fez. Porque já estava naquela ansiedade, aquela questão de prova, uma prova atrás da outra, aquele estresse, todo final de semana viaja, quando não está de plantão, está viajando, então tudo muito corrido. E muitos gastos, não posso deixar de falar, né? Porque fazer provas, viajar, tudo isso envolve custos e decepções, às vezes você não vai como você espera que vá. Então eu pensei, falei assim, será que a gente não está colocando mais uma vez, eles falam a carroça na frente dos bois? E não é melhor esperar? Eu estava com esse pensamento, até que um dia eu deitei à tarde no sofá. Eu gosto de deitar uns 15 minutos depois que eu almoço, pelo menos, para poder dar uma revigorada, que eu acordo bem cedo. E aí eu sonhei que ele passava em segundo lugar. Aí nisso, eu virei para ele e falei assim, meu bem, eu acho que você deve fazer essa prova. E vamos, vamos, a gente já tá aqui, faz mais essa. E acabou que ele fez essa e depois ainda fez mais outras duas. Fez uma para Mantena, aquela que tipo assim, se não desse certo nenhuma outra, teria um lugar para ir. E fez uma outra prova do PSU que saiu no segundo edital. Resultado, ele passou na de Mantena. E até então não tinha sido chamado nas outras instituições que ele tinha passado, porque não ficou entre os primeiros colocados. E aí eu fiquei um pouco confusa, porque eu tive outros sonhos de eu procurando casa em Barra de São Francisco, e eu oro ao Senhor e eu costumo ter sonhos que me direcionam. E nessa eu fiquei, Senhor, sonhei segundo lugar, sonhei com casa, uma confusão. E resultado, ele fez essas provas e nós ficamos naquela, vai chamar, não vai chamar, e chegou o mês de fevereiro. Que mês? É o mês que eu completei, né, para a honra e glória do Senhor, meus 10 anos de relacionamento com meu marido, e foi num período muito conturbado. Meu marido teve algumas crises de ansiedade ali, nesse mês, e para quem nunca vivenciou, é muito sério, porque mexe com todo o sistema da pessoa. E aí eu não consegui dar continuidade nos meus estudos neste mês, porque eu fiquei por conta do meu marido, trabalhando só o essencial, aquilo que não tinha como esperar, aquilo que o prazo estava em cima. Então foi um mês de muita luta. Minha preocupação era com meu marido o tempo todo, se ele estava bem, se ele não estava. Por quê? Como eu compartilhei aqui em uma das outras ministrações, né, que eu passei aqui no canal, meu marido teve um episódio de desmaio em casa, e eu vi isso, eu vivi isso sozinha, passei muito susto com ele, e eu toda vez vinha na minha memória a imagem dele caído no chão, como eu peguei ele. E aí eu não consegui seguir, assim, eu não conseguia entender, só passei. Tem momentos na vida que você nem pensa, você só passa, você só vive. Então foi um mês muito atribulado para mim e para ele. Foi um mês que ele começou a questionar, Deus não deve ter isso para mim, porque tudo isso que eu tô vivendo, isso me leva a ver que o Senhor não tem isso para mim. E é outra área, talvez nem ortopedia mais, é outra especialidade. E aí, eu não poderia mais colocar pressão no meu marido, eu só poderia ser o apoio dele. De pressão já bastava, assim, na cabeça dele, as cobranças que ele mesmo tinha consigo. Então, eu só falei, meu bem, a gente estava pedindo a Deus para fazer conforme a vontade dele, tudo no tempo dele, na hora dele.
E vamos ter um pouco de paciência, né? Esse é o momento que o Senhor separou para nós agora. Vamos começar então a olhar uma casa pra gente aqui em Barra de São Francisco, porque até então eu estava na casa da minha avó cedeu a casa dela pra gente morar, até nós sabermos para onde iríamos em 2025, porque era incerto o nosso 2025, para onde que a gente ia. E eu falo que fevereiro de 2025 foi o mês que o Senhor tirou o nosso tapete. Toda aquela força que você acha que você não tem para orar e tudo mais, o Senhor, Ele te dá uma injeção de força. Ou você acorda quando tá tudo bem, minha filha, ou você vai esperar tudo desmoronar para você esforçar mais, porque você poderia questionar: Senhor, mas eu já fiz esse propósito, eu já fiz aquele outro propósito, eu já estava em oração e tudo isso está acontecendo comigo agora. Eu não estou entendendo, o Senhor está ouvindo a minha oração está sendo atendida pelo Senhor. E com toda a turbulência que aconteceu em fevereiro, que não foram poucas, dentro do meu coração tinha que eu deveria esperar até 15 de março. Mas aquela coisa, entre o seu coração e a realidade que você está enxergando, e eu vendo meu marido e eu precisando seguir para que ele tirasse aquele peso da residência, da mente dele, eu decidi então procurar apartamento para a gente mudar. E aí nós fomos procurar. E eu falei: meu bem, você vai ver, na hora que eu fechar esse contrato desse apartamento, as coisas mudam. E como de esperar, foi exatamente isso. Na semana anterior do carnaval, eu encontrei o local que nós iríamos morar e o local não estava pronto para mudar. Precisava pintar e não tinha pedreiro, e o proprietário falou que só depois do carnaval, mas eu queria resolver aquela situação, eu queria ver meu marido bem, eu queria ver meu marido alegre, com outras coisas no pensamento, sabe? Porque ele tinha passado por esse processo de frustração, ele não estava bem, eu precisava ver nele um semblante de vitória. E aí nós fizemos a inscrição dele na residência em Mantena, de Medicina da Família e Comunidade, MFC. E enquanto ele estava de plantão no SAMU, eu que fiz todo o procedimento lá para ele. Ele não tinha disponibilidade para sair assim. E aí deu certo, e aí ele começou a ter uma nova, tipo assim, tirou aquele peso de prova, do que não deu certo, ele ficou mais leve. E era o que eu queria ver meu marido leve, eu queria ver o semblante do meu marido, um semblante feliz. E a gente conseguiu isso, né? Nós começamos ali a correr atrás e tudo, e deu tudo certo pra gente entrar no apartamento dia 10 de março de 2025. E aí, quando chegou no dia 5, se eu não estou enganada, dia 5 de março, que foi uma quinta-feira, vou verificar a data, não, dia 6 de março, numa quinta-feira, meu marido iria começar a residência em Mantena nesse dia, depois do recesso de carnaval. Aí a preceptora passou uma mensagem falando que deixaria para segunda-feira. Ok. E nisso, meu marido, ansioso, começou a olhar pós-graduação, para poder já fazer uma pós-graduação, que depois com aquela residência ele conseguiria fazer prova de título, e já começou a processar várias coisas na mente dele. E já ligou pro local, apressou quanto que seria, aí ele virou para mim e falou quanto que seria. Eu falei: meu bem, deixa você pelo menos começar a residência em Medicina da Família e Comunidade, e aí a gente volta a olhar essa questão da pós-graduação. Vamos esperar você ter pelo menos a sua primeira semana de aula, por favor. Vamos com calma, porque nós já pagamos muito preço por algumas coisas aceleradas. E aí ele falou assim: tá, porque não era barata a pós-graduação, não era mesmo. Tá. E eu tava feliz de estar vendo meu marido melhor, mas dentro do meu coração não era isso que ele queria, né, desde o início. Eu não orei por isso. Aquele conflito com o Senhor: eu tô bem, Senhor, eu tô vendo que meu marido tá seguindo, mas assim, não era isso, sabe, Senhor? E aí, gente, no dia 6, meu marido não começou a residência naquele dia, ele já tinha saído do SAMU, que era um dos locais que ele era empregado público. E aí ele estava em casa, eu pedi a ele para me levar, eu tinha um horário com a esteticista lá em São Francisco.
E ele falou assim, meu bem, vai você de carro. Eu falei, bem, mas para estacionar, eu tenho que pegar a apostila depois, que eu pedi para encadernar. Vai ser difícil, melhor você me levar, é rapidinho, meia hora. Aí ele não questionou e foi comigo, foi me levar. Antes de eu chegar nesse exercício, o telefone toca. Eu atendo porque ele tá dirigindo. E aí eu vi o nome Charles. E eu já sabia que Charles era o candidato anterior a ele na prova de Barra Mansa, que tinha ficado acima dele no processo seletivo. E uma das pessoas que eu tinha mandado mensagem para saber se ia tomar posse na vaga mesmo ou não. E ele não tinha me respondido. E quando ele olhou, eu falei, bem, esse telefone de Barra Mansa. Aí ele, não tem nada disso não, isso é outra pessoa. E eu atendi. Quando eu atendi, ele virou e falou assim, olha, o Luca, ele vai vir porque outra candidata desistiu. Ela foi chamada no processo seletivo no Rio Grande do Sul e ela tá indo pra lá fazer cirurgia geral. Aí eu falei com o Luca, ele, Karen, não brinca comigo. Aí ele começou a ficar tenso, e aí, Karen, o que a gente faz agora? Eu falei, a gente muda. Era isso que a gente tava buscando, muda tudo, muda todos os planos. Não era isso que você queria? Porque ele já tinha falado que ele não queria mais. E eu me recordava de meses atrás, meu marido entrando pro banho, e ele falando comigo assim, nossa, Deus podia me abençoar, de eu passar pelo menos em uma residência. Eu ia me sentir tão honrado por Deus, eu nunca vou esquecer essa fala dele dentro do banheiro. Eu ia me sentir tão honrado por Deus, e essa frase dele ficou na minha memória. E aí eu virei pra ele e falei assim, nós vamos. Falei, ó, eu com 30 semanas de gestação, pré-natal todo lá, nessa mistura assim de começamos um processo de mudança para um local. Inclusive nós já tínhamos na parte da manhã comprado as coisas para poder lavar a casa, né? Vassoura, rodo, compramos xícara, copo, algumas coisas que a gente precisava assim mais essenciais, mas uma compra boa. Tudo para aquela casa. Inclusive, nós já tínhamos deixado na casa. Para você ter uma ideia. Nós já tínhamos deixado na casa. Porque no sábado iria uma pessoa lá para poder limpar o apartamento para mim. E ficar mais fácil para nós nos organizarmos. E aí, tudo muda. Vai lá, vamos tirar as coisas que a gente levou para lá, colocar dentro do carro de novo. Vamos conversar com o proprietário, vamos explicar a situação. E toda aquela história, menina, e vamos preparar a documentação, porque na sexta-feira a gente já tinha que ir a Governador Valadares fazer o exame demissional do SAMU, porque tinha que passar pelo exame demissional, tinha que ir lá fazer o acerto de rescisão do contrato de trabalho. E aí, tudo isso na sexta-feira, dia 7. Dia 7, às 10 e pouco da manhã, 10h40, mais ou menos, sai a convocação do Luca para Barra Mansa. Falei, meu bem, agora é oficial. E aí eu tirei uma passagem, né, que falava sobre para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso e o Santo de Israel criou. Então, assim, para que o nome do Senhor fosse exaltado, para que o nome do Senhor fosse engrandecido, porque nós oramos e às vezes o milagre não vai acontecer na hora que nós queremos, é na hora de Deus, é no momento do Senhor para nossas vidas. E o Senhor mudou todo o cenário. Todo aquele cenário de frustração, de decepção. Agora seriam novos desafios, mas desafios dentro dos sonhos que a gente tinha colocado no coração de Deus, aos pés do Senhor, para que se fosse também os propósitos dele para a nossa vida, se ele fosse nos sustentar aqui, se ele fosse nos dar graça, para nós nos mantermos aqui, considerando, né, que nós somos uma família, que eu vou ter um bebê agora e que nós não conhecemos ninguém aqui em Barra Mansa, se ele fosse nesse propósito, para que tudo desse certo. E a confirmação veio, porque o Luca foi chamado, o Luca veio, Luca chegou aqui em Barra Mansa na segunda-feira. Na terça-feira o Lucas já estava na residência e tudo certo. A inscrição do Rio de Janeiro no CRM deu certo. O Senhor, assim, enfrentamos desafios para fazer essa inscrição? Enfrentamos. O Lucas ficou horas no telefone para conseguir. Desde sexta-feira, na verdade, ele já estava dando a entrada porque ele precisava de uma autorização. Não sei agora ao certo o nome do documento. Alguma coisa provisória, visto provisório, não sei ao certo. Mas assim, o Senhor agiu, o Senhor trabalhou e os pais dele vieram com a gente, trouxeram a gente, assim, posso dizer,
aqui para Barra Mansa, o carro veio lotado e a gente ficou até quinta-feira em hotel e nesses quartos que a gente aluga também. E foi uma loucura, assim, correndo atrás de um lugar para morar, porque fica tudo muito caro, você ficando no hotel, comendo fora o dia inteiro. É uma viagem sem ser uma viagem, você tem um custo de uma viagem sem estar fazendo uma viagem propriamente. E o Senhor proveu esse lugar que eu estou aqui, onde nós estamos morando aqui em Barra Mansa. E assim, o Senhor colocou anjos nas nossas vidas, né? E depois minha mãe veio, minha mãe está aqui comigo essa semana. Na semana passada meu sogro e minha sogra. E agora essa semana eu já consegui ver uma obstetra para minha filha. E as coisas têm caminhado, certo? São muitas lutas, são muitas aflições. O justo ele passa por muitas aflições. Mas em todas elas ele tem o refúgio no Senhor. Um hino que nunca saiu da minha mente, que eu quero até colocar ele aqui agora, para vocês ouvirem. Especificamente a parte que fala aqui das tuas promessas me lembraste. Me lembraste de tuas promessas, me moldaste até o meu ser desfeito ser. Teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me. Me lembraste de tuas promessas, isso não sai da minha cabeça, de tuas promessas me lembraste. De tuas promessas me lembraste. Essa parte dessa canção, ela ficava o tempo todo que eu estava olhando apartamento e tudo, e assim, não estava fácil, aqui não foi fácil para achar um local. Essa parte ficava na minha memória. Estou colocando aqui para vocês. Quem já conhece vai retomar um pouquinho. Comecei a pensar como o Senhor às vezes nos faz render a Ele. A gente chega no nosso nível máximo de insegurança e o amor do Senhor ele nos envolve. Por isso é importante a gente prestar atenção no que a gente está cantando. Quantas pessoas viram para você e falam o seu destino final? Isso aí é fruto das suas escolhas, das suas precipitações. Estou dizendo que nós não tivemos, mas às vezes as pessoas não têm a sabedoria do momento para poder colocar isso diante de você. Porque o Senhor mesmo nos mostra quando nós erramos em alguma escolha, né? Nós não precisamos de ninguém virar e falar: você está vivendo isso porque você escolheu assim, assim, assado, porque você fez isso e isso fora do tempo. E o Senhor vem e muda o seu cenário. Olha, ainda que você fez algumas coisas fora do tempo, eu te honro, eu te levanto, eu te sustento. Eu é quem te capacito. Eu sou quem te capacita. E é por isso que você vem para mim. É por isso que você dobra os seus joelhos. Porque você é imperfeita mesmo, mas você reconhece sua força em mim. Então o Senhor, ele vem e ministra tudo isso dentro de mim. O Senhor nos honrou. O Senhor não nos deixou envergonhados. Mesmo com todas as circunstâncias, com todos os perrengues que nós passamos, com todas as lutas, o Senhor, ele sustentou. Sim, tivemos filho em agosto. Não era o momento que nós esperávamos? Não era. Mas o Senhor nos deu. E nós vamos cuidar. Para a honra e glória dele. Nós nos casamos.
estávamos com o nosso matrimônio firmado no Senhor, nós escolhemos caminhos de grande responsabilidade, difíceis de responsabilidade. Mas quando nós fazemos tudo isso direcionados pelo Senhor, nós sabemos que Ele vai sustentar as nossas pegadas, por mais que as pessoas não entendam os motivos, as razões, o que está por trás. E hoje nós estamos aqui em Barra Mansa para a honra e glória do Senhor Jesus, com meu marido matriculado, com meu marido fazendo a residência dele em ortopedia. E tudo que eu posso fazer para poder ajudar ele, para ser suporte, para ser ajudadora dentro de casa, eu faço. É acordar de manhã, 4h30, junto com ele, para deixar o café pronto, para ele tomar 5 horas da manhã e 5h30 está no hospital, ou quando tem que ir mais cedo, acorda um pouco mais cedo, para ajudar, ser o suporte que ele precisa. E eu falo para os irmãos, vale a pena a gente servir a esse Deus, vale a pena a gente passar o deserto. Esse Deus que não te abandona, esse Deus que te leva até o limite, até a extremidade, mas Ele te honra. E no mês de fevereiro eu não compartilhei aqui, mas foi um mês também que nós fomos para o monte clamar pela saúde do meu marido, porque eu precisava que o Senhor recuperasse. O Senhor, antes eu orava pela residência, agora eu oro pela saúde, que o Senhor restaura a saúde do meu marido. E o Senhor honrou, e o Senhor sustentou, e o Senhor tem sustentado, tem nos mantido de pé. E é sempre aos pés do Senhor, é por Ele, sabe? E é isso, eu espero que esse testemunho sirva para poder edificar a vida de vocês, para acrescentar a fé de vocês que oram, que buscam. Não parem de buscar, não parem de orar, não parem de acreditar, porque as promessas do Senhor para a sua vida irão se cumprir, vai se cumprir, tá? E o Senhor não vai te deixar envergonhado, porque Ele é quem sustenta os teus passos. Amém? Compartilhe esse testemunho com quem precisa ouvir esse testemunho. Leve, pregue o Evangelho. Uma das formas de você pregar é compartilhando conteúdos que vão edificar a vida de outras pessoas. E é isso, um grande abraço, a graça e a paz esteja convosco.